Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Um salve aí, como diz o Helder, aprendi com ele, para todo mundo. Eu sou Cicim Pellizzeri, sou uma mulher com deficiência visual, uma mulher morena clara, com os cabelos longos, com algumas luzes. Hoje estou vestindo um body preto com uma gola altinha e estou com o meu crachá da Anima. É um prazer estar aqui com vocês para o nosso 5º episódio do Movercast e dividir esse local de fala aqui com o Helder, né? É um presente para mim. Então, Não, o mas Helder, seu presente. eu que agradeço ter tido a honra de estar aqui do seu lado nessa temporada. Então, eu sou o Helder Vicente, sou um homem pardo, cego, de cabelos, olhos e barbas castanhos. Estou usando uma sobreposição de uma camisa vermelha com uma branca embaixo. Cissa, que trajetória, que 5 longos episódios, hein? Com certeza. Que... Longos e expressivos. Com muitas histórias, com muitas né? histórias, com muitas conquistas e desafios ao mesmo tempo. Muitas histórias de capacitismo, Exatamente. né? Que nem tudo é só flores. Isso. Né? E hoje, gente, pra gente encerrar a nossa 2ª temporada, a gente vai ter um sotaque diferente. Né? A gente vai pro litoral agora. Um sotaque assim com cheiro de praia, sabe? Um negócio assim que o mineiro adora. Inclusive. Não, mas falou de praia, mineiro, né? A gente já tá aqui. Tipo, se bobear, a Cissa já tá com roupa de banho ali na bolsa, né? Pronta pra ir. Então tá. Gente, então com vocês, a gente tem hoje uma pessoa que é analista de dados aqui na Anima. Ele tá lá no Rio, tá falando com a gente direto lá de uma das nossas unidades, né? A unidade do Catete, do IBMR. Ele cuida, né? Só de dados. O negócio dele é dados. É uma pessoa com TEA, autista. E aí com vocês o Bruno. Bruno, tá nos ouvindo? Opa, tudo bom? Tô bem, e você? Tô bem também. Então, Bruno, conta pra gente onde você tá, quem é você? É Lucas, só um ponto. Então, eu tô aqui no Rio, no Catete, em específico. Sou uma pessoa branca, de cabelo curto, tenho bigode e barbicha, né? Acho que já dá pra chamar de barbicha. E tô usando uma camisa branca, com uma golinha meio alta e com 3 botões. Que legal, Bruno. E aí, eu te apresentei aqui, falei que você trabalha com ciência de dados. O que é isso? O que são esses dados? Então, a gente gosta de brincar, né? Que os dados agora é um novo petróleo, né? Então, é o que toda empresa hoje busca ter. Toda empresa quer ser data-driven, né? Que é o futuro das empresas. Legal. E hoje você está especificamente cuidando de que dado? Hoje eu atuo muito com os dados docentes, né? Assim que eu entrei na Anima, eu entrei nas quartas de jornada docente e ao longo desse período eu só foquei nos dados do docente. Então, eu fui me especializando nesse tipo de dado até eu ser movido até a squad virar a jornada docente. Né? Que ela foi movida para a jornada do educador. E assim, na sua trajetória você já gostava de dados, né? Eu sempre fui muito interligado à tecnologia. Então, desde pequeno, sempre gostei de montar computador, sempre sabia qual que a área de TI era a minha área, sabe? Só que aí eu fui, ao longo do tempo, como a área de TI é muito grande, eu fui pesquisando um pouquinho sobre cada. E aí, quando eu encontrei a área de dados, foi amor à primeira vista, vamos dizer assim. Uau! Mas assim, Lucas, você é muito novo, né? E, assim, e já está nessa área, já está aí com essa super responsabilidade de cuidar dos dados dos nossos docentes. Como que foi descobrir, assim, eu quero essa área, eu quero trabalhar com dados? Então, é muito interessante, porque a minha paixão sempre foi tecnologia, só que eu sempre entendi um pouco com a educação. Porque meu pai já é do meio tecnológico e minha mãe da educação. Então,
entrar na Ânima e começar diretamente a trabalhar com dados, que é na minha área, foi muito legal. Bem, no início, para ser bem sincero, sempre dá aquele medo, sabe? A gente nunca acha que está preparado. Então, o mais importante também é sempre a gente, apesar de não se sentir preparado, a gente ir em frente, sabe? Chegou a sua oportunidade, cara, aproveita e vai, porque não é toda hora que aparece. Isso aí. Isso aí, com certeza. Muito legal. Lucas, e a gente já falou que você está no Rio, né? Você mora aí no Rio, você nasceu no Rio, né? Isso, Carioca da Gema, nascido e criado na Ilha do Governador. Tá. E como que foi para você? A gente já conversou antes, né? Eu já sei um pouquinho a história. Eu gosto de fazer esse bate-papo antes. Mas como que foi para você receber o diagnóstico de autista? Então, foi, assim, de maneira geral foi libertador, porque o meu irmão, ele recebeu o diagnóstico de autismo cedo, né, o Kalel. Então, foi meio que a porta para eu descobrir o meu autismo, porque eu tinha alguns traços, só que muito leve, sabe? Já o Kalel, ele já teve atraso da fala. E aí, com o diagnóstico dele vindo, aí a minha mãe se atentou para mim. E eu já fazia psicólogo, né? Já tinha uma psicóloga, já fazia terapia. Aí foi no momento que eu falei, olha, talvez seria melhor fazer uns testes. Aí foi quando eu troquei de psicóloga, que aí o laudo veio, né? O diagnóstico. Você tinha quantos anos? 23. Foi bem tardio, no meu caso. Foi há um ano, né? Foi... Tem pouco. Há um ano. É bem recente, de certa forma, né? Um ano. E assim, Lucas, agora que você se entende um pouco mais, né, a forma que você interage com o mundo, como que foi olhar para a sua infância, sua adolescência, e saber, olha, era por isso? Pô, explicou muita coisa, sabe? Porque é engraçado também, porque meus amigos me veem de uma forma e eu ficava me vendo de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, no ensino fundamental ainda, né? Uma época muito boa minha. Por exemplo, eles sempre falaram, cara, você sempre falou com a turma inteira, você sempre foi o mais diplomático, sabe? Vamos falar assim, não se prendia a um grupinho só, você sempre teve contato com todo mundo, sempre foi desenvolvido. E pra mim eu não tinha, tipo, tantos amigos, sabe? Eu tinha um ou dois, eu ficava ali, e aí quando o pessoal vinha falar comigo, eu falava com o pessoal. Só que aí, agora conversando, depois de mais velho, né, atualmente, eu vejo que não era bem assim, sabe? Como eu imaginava. Que, na verdade, eu que tinha dificuldade de manter os laços firmes. Então, assim, eu meio que tenho muitos amigos, só que é difícil eu conseguir ficar mantendo um laço tão forte com cada um deles. Entendi. Bom, o autista a gente sabe, né, que um dos impactos deles, né, está na interação social. E, Lucas, eu, assim, tô achando você com uma interação, com uma oratória fantástica, né? Como que é trabalhar isso para você, assim, ter esse treino social para não se sentir mal e conseguir ter essa interação toda? Então, foi uma caminhada bem difícil para mim. Por exemplo, sempre tive muita dificuldade em português, né? Por exemplo, desde a infância. Eu tive também sempre que fazer fono desde pequeno, porque eu adorava dar uma de cebolinha, né? Trocar as letras. E ainda continua sendo um grande desafio, ainda mais por causa do trabalho, né? Porque apesar de eu trabalhar com dados, hoje em dia a pessoa de dados, a pessoa do TI não é mais aquele, né, vamos dizer, aquele nerd, né, a estereotipia que fica no cantinho e ele só coda. Hoje em dia ele tem que saber transmitir o dado, o conhecimento, ele transformar o dado em informação, sabe? Então tem que, ao longo do tempo, ir me adaptando. E o que me ajuda muito é, por exemplo, a minha gerente, que ela me dá bastante apoio, me deixa bastante livre, me deixa trabalhar, sabe? Ela me estimula, sempre quando eu tenho alguma entrega para fazer, ela fala, não, vamos lá, é você que vai entregar, você que criou, não tem por que eu pegar e apresentar, sabe? Eu só vou estar lá para te dar um apoio, se você gaguejar, se você tiver alguma dificuldade, deixa comigo que eu tô lá para isso. Mas a estrela é você, brilha, sabe? Isso é muito legal da parte dela. É muito gratificante, né? Pra Uhum. gente. Eu também sou uma pessoa com deficiência visual.
E eu falo muito isso daqui de dentro da Ânima, dessa liberdade, dessa autonomia que eles nos dão para sermos protagonistas de nós mesmos, assim, das nossas ações, das nossas trajetórias, da né? nossa trajetória dentro da instituição, na vida, né? Mas assim, falando especificamente do ecossistema Ânima, aqui de dentro, né? Nossa, isso é muito legal, porque eu trabalhei muito com terceiro na Anima também. E todo terceiro que trabalha com a Anima, ele sempre fala, cara, valoriza essa empresa. Esse Porque os caras terceiro, reconhecem. você está falando é o terceirizado. Isso, Ah, terceirizado. ok. Isso, pessoas terceirizadas. Eu sempre, cara, empresa igual a Anima é uma mãe. E às vezes eu mostrava os presentes que eu recebia da Anima, tipo copo, coisa tipo simples, mas que faz a diferença, sabe? O copo térmico. Não sei o nome certinho, mas aquele copo que a gente bota bebida e fica gelado por mais tempo. Sim, sim. Falo, não, dá até presente, a empresa é uma mãe, cara. Não sai dela não. E ainda mais quando reconhece o seu trabalho, da forma que é feito, sabe? É bem legal. E eles pensam no plano de carreira, sabe? A gente, né, acompanha o acompanhamento que eu tenho. Fala, ó, você tem que melhorar tal coisa, sabe? Dá feedback, sabe? Em vez de vir criticar, enquanto você não tem tão bem desenvolvido, não, dá um feedback legal, sabe? É bem humano. E também conhecendo o seu diagnóstico, né, Lucas? A gente, nessa temporada, a gente falou muito, né, Cissa, que as pessoas com deficiência é mais do que a deficiência, né? Mais do que o diagnóstico ou do que um CID, né? Não tem essa etiqueta na testa o tempo todo. E eu percebo que essa equipe que você está trabalhando, do que você trouxe, eles olham muito para quem é o Lucas, né? E as potencialidades que o Lucas tem. E isso é muito legal. E o Lucas não é só trabalho, né? O Lucas ele também tem uma vida social, né? E eu acho que você pratica esportes, né, Lucas? Eu luto jiu-jitsu, quer dizer, tento, né? Eu apanho um pouquinho, tô aprendendo ainda, mas luto jiu-jitsu, adoro correr também. Comecei a fazer mais exercício através da caminhada, então adoro caminhar. E atualmente eu tô tentando aprender a jogar vôlei, né? Tem 3 semaninhas aí que eu tô praticando com o pessoal. Muito bom. São exercícios diversificados, bacana demais. É que eu gosto também, às vezes, de me desafiar. Por exemplo, toque, né? Toque pessoal é uma coisa bem difícil para mim, às vezes, ter tanto contato com as pessoas. E o jiu-jitsu, querendo ou não, é só toque. Então, eu acabo me acostumando. Como é um hiperestímulo o jiu-jitsu, comparado ao toque padrão, né? Do dia a dia. Então, normalmente, quando eu vou ter alguma interação, já é bem mais tranquilo para mim, porque no jiu-jitsu eu já fico agoniado. E aí, quando aqui é mais leve, eu fico mais tranquilo. E no vôlei é interatividade social, né? Você pegou logo o macro. Pior que eu nem tinha percebido tanto isso. Conversando agora que eu percebi a parte do vôlei. Porque o vôlei tem que comunicar muito e tem negócio de... Enfim, a pessoa tá lá atrás, aí ele adentra, e é ele que vai ser o levantador, não é mais o levantador padrão, aí é muita coisa. Tem toda uma estratégia e assim, você vai do jiu-jitsu que vem trabalhar esse contato e aí você já optou por um outro esporte que, além do contato, não tem contato físico, quase nada, no voleibol, né? Mas tem a questão das estratégias, do trabalho em equipe, da socialização que rola ali o tempo inteiro, né? Então, olha que legal. Escolheu duas atividades que se completam. Bacana demais. E eu acho que, para além disso, Lucas, você traz que as suas escolhas é muito para te desafiar e te tirar dessa zona do conforto, de evitar o contato social. E para quem não sabe, né, o quanto pode ser doloroso para uma pessoa com TEA, explica para a gente como que você se sente com essa interação social. Então, é porque é até difícil de explicar. Porque teve um tempo da minha vida, por exemplo, por que eu comecei a correr, né? Eu estava um tempo muito sozinho, me afastei de todos os meus amigos, e aí eu fui perceber que, tipo, eu que me afasto, não são meus amigos que saem correndo de mim, mas sim eu que vou me afastando e não percebo. E aí, por exemplo, o seu humor muda, a sua forma de ver o mundo. Eu gosto de brincar,
porque, por exemplo, ficar falando que parece até que o sol entra diferente, sabe? A luz do sol entra diferente no seu olho. Porque realmente a interação muda. Você fica com mais energia, você tem vontade de interagir mais. Quanto mais você se isola, menos vontade você tem de fazer tudo. Pelo menos pra mim, sabe? No meu caso. E quando eu recebi o diagnóstico, né? Eu comecei a ter noção da maior importância que é ter esse contato, eu me esforçar para ter, sabe? Eu ter essa noção de tipo, por que o Lucas hoje em dia luta jiu-jitsu? Sabe? Por que o Lucas hoje em dia ele tem tanto esforço assim para ele interagir? É porque antes eu não tinha esforço e eu vivia pior de certa forma, sabe? Eu não tinha uma qualidade tão boa de vida. Eu não conseguia ter tanto tempo assim de contato social, sabe? Cansa, às vezes é muito desgastante. A gente tá lá, tá conversando, tá legal, só que do nada parece que acabou a bateria, sabe? Começa a ficar, nossa, só queria ir pra casa dormir. Só que aí a gente estimulando cada vez mais, a gente consegue ir se adaptando ao meio, sabe? Que eu acho que da mesma forma que é legal o meio se adaptar a gente, eu acho que também é importante a gente ter até certo ponto, claro, se adaptar ao meio, sabe? Que é oferecido pra gente. Legal demais. Que bom. Assim, Lucas, o seu diagnóstico ele veio tardio, você falou, né, que o seu irmão teve o diagnóstico, por isso você, opa, peraí, eu sou um pouco assim também, né? E como que foi construir isso na sua família, com seus amigos? Na minha família, parte de mãe foi mais tranquilo. Parte de pai é um pessoal mais da roça, não tem tanto contato, eles não entendem tanto, apesar do meu pai entender até certo ponto. Mas parte de mãe, né, pedagoga, já tem, acho que já expliquei bastante, uma palavra já expliquei bastante. Explicou. É bem mais tranquilo. Meu pai já veio mais da roça, ele às vezes tem outra visão de mundo, outra criação, né? Outro tempo, até certo ponto. É o que eu acabei de falar, né? Até certo ponto eu entendo e até certo ponto é o esforço que ele tem que fazer também para me entender. Sim. E com os amigos foi interessante, porque eu tinha bastante receio, sabe? Aí eu fui aos pouquinhos, não, né? Assim, o Lucas sempre foi autista, mas ele mesmo não sabia. Então, foi novo para mim, de certa forma, e também foi novo para meus amigos. Assim, até hoje eu não contei para todos, porque eu não tenho tanto contato. Os meus amigos mesmos, eles sabem, e foi tipo, tá bom, cara, tá tranquilo, agora eu entendo, eu vou ter mais contato com você. Sabe, agora eles entendem o porquê de eu parar de mandar mensagem, o porquê de eu não ficar tanto em cima. Às vezes eu quero sair, só que às vezes eu esqueço, sabe? Eu só não chamo. Por exemplo, sábado, eu tô pra chamar meu amigo pra ir lá em casa jogar o War, que ele se amarra em War. Aí ele foi com a namorada e eu com a minha. Só que a gente foi na casa dele, e aí eu fiquei marcando dele vir na minha. Só que acabou que eu nem marquei. Aí ele me pegou e falou, pô, qual foi? Tá de bobeira aí no sábado? Vamos aí jogar um War? Lembra que você falou? Aí eu falei, pô, é mesmo, tô tranquilo, pode vir. Aí a gente vai interagindo, sabe? Vai adaptando um pouquinho. Ele sabe que, tipo, eu quero, só que às vezes eu esqueço. E aí ele vai lá e puxa esse contato social. Ele Então é bom resgata, que... né? Oi? Ele faz um resgate, É. ele te traz novamente, né? Uhum. Eu achei muito legal quando você quando você falou que quando você ficou sabendo do seu diagnóstico, foi libertador, porque na verdade é o que você falou, as pessoas, tanto as pessoas quanto você mesmo, agora conseguem entender e aí e conviver da melhor maneira, né? E isso é muito, muito legal. Assim, Uhum. e E a gente você não ter se isso, culpa por, né? às vezes... Assim, Desculpa. não, é isso mesmo. Pode continuar. E a gente, às vezes, se culpa. Eu, pelo menos, às vezes me culpava por não querer interagir tanto, sabe? Eu aprendi também a respeitar Os os seus meus limites. limites e conhecer eles, sabe? E saber impor também pro outro. Olha, meu limite é até aqui, cara. Sabe? Pô. E aí o pessoal também conseguir entender isso de volta é muito bacana. Com E assim, é certeza. tão libertador que é muito interessante. Assim que eu recebi o meu diagnóstico, a minha vida mudou da água pro vinho. Porque eu recebi o diagnóstico, comecei a entender mais sobre mim, né, com acompanhamento do psicólogo. Eu entrei para a faculdade. Eu, por exemplo, tive um grande desempenho
dentro da faculdade, porque eu sempre gostei de estudar só o que eu gosto. Na escola não era assim, né? Já fazia karatê, por exemplo, a português, letras, né, comigo. E aí, dentro desse período da faculdade que eu entrei, acho que no terceiro semestre, no quarto, eu recebi um convite para fazer um curso da Gama. E no final desse curso eu consegui me destacar e eu recebi a proposta de emprego para trabalhar na Anima. Eu acho que eu só consegui conciliar esse curso, que foi, acho que foram 60 horas ou 42, enfim, com a faculdade, porque eu comecei também a me entender, sabe? A botar alguns limites. Porque antigamente eu ficava hiperfocando, sem saber o que era hiperfoco, em uma coisa só e não sabia distribuir, sabe? E o que é o hiperfoco para o autista? Então, hiperfoco pro autista, eu não sei se eu posso falar por todos, né? Porque como é um espectro, às vezes de cada um vai reagir de uma forma. Eu já ouvi relatos que às vezes a pessoa hiperfoca e ela sai do hiperfoco suando, tremendo, sabe? O meu não é assim. Por exemplo, o hiperfoco que eu tinha e eu mudei pro estudo era jogo. Então, por exemplo, eu sentava, chegava do colégio, chegava meu dia, eu comia e ficava às vezes até 6 horas da noite e não percebia que o tempo passou. Eu não comi, eu não parei às vezes para beber água ou para ir no banheiro. Eu só fiquei e eu não percebi o tempo passar. Então, a gente também ter noção disso é muito importante, sabe? Porque às vezes você fica, tá, por que eu joguei o dia inteiro? Eu nem queria jogar o dia inteiro. Ou então, por que eu fiquei fazendo X coisas o dia inteiro? Sabe? Apesar de ser meio que, eu gosto de brincar com um superpoder, tem consequências disso também, sabe? Causa um desgaste muito grande. Depois a gente não consegue focar em nada. Aí eu fico totalmente disperso, sabe? Tem que saber a hora de se concentrar, tem que estipular, tem que ser meio que uma rotina. Você criar sua rotina, saber o que funciona pro Lucas, sabe? Sim. Nossa, fantástico. Muito bom. Lucas, Muito bom. e assim, seu diagnóstico foi tardio, né? Mas você entende agora se você sofreu algum preconceito antes? Antes eu sofri por parte acho, da minha família, que era chamada de bicho do mato. Mas não sei se configura até um preconceito ou não. Mas, por exemplo, né, eu não queria interagir tanto, não gostava da pessoa, e a pessoa queria forçar. Aí, se eu não quisesse interagir, eu era chamado de bicho do mato, que você não quer conversar com ninguém, sabe? Não querer interagir. O fato de eu não me sentir confortável. Quando eu era criança também, minha mãe falava que quando eu cismava de eu não gostar de alguém, independente de quem fosse, da minha família ou não, eu não falava com a pessoa. E eu fechava a cara e não falava com a pessoa, sabe? Então acho que também nesse ponto foi meio tenso. Mas o mais recente, não sei se configura como um caso ou não, mas já me perguntaram, mas você é autista, mas você tem laudo ou você se autodiagnosticou? Sabe? Eu acho meio tenso a pessoa fazer uma pergunta dessa, porque, né, por que eu vou falar que eu sou autista? Eu vi na internet, eu fiz um teste aqui da internet. Né? Tipo, claro que não tô inventando moda, não tô querendo chamar atenção. O pessoal hoje em dia também gosta de falar, autismo virou moda, igual TDAH, né? Hoje em dia todo mundo é TDAH, hoje em dia todo mundo é autista. E às vezes por a pessoa esperar um autista que tem atraso de fala, ou não consiga nem... Eu tenho dificuldade também de ficar olhando pro olho da pessoa, mas não é tão explícito, sabe? Então as pessoas já têm muito lado, sabe? O que é o autista? Ou então é aquele autista que por exemplo, ele não tem contato com ninguém e ele é muito inteligente em uma coisa. Então ele não quer interagir, ele não quer falar com ninguém. Ele só gosta de números, ele só gosta de dados, sabe? Ele não quer conversar. Só que não é bem isso, sabe? É a questão daquilo que eu falei anteriormente, dos limites. Tipo, aqui é meu limite. E é esse, sabe? Aí é a questão também de eu me adaptar aos meus amigos e eles se adaptarem a mim. Exato. Muito bom. E ele já tem essa consciência em 1 ano, né? Não, e assim, quantos anos você tem? 24? 24. Ele tem muito pouca idade para poder... eu acho tão legal isso, assim. De ter essa consciência, ele já tem uma né? consciência, uma forma de falar, inclusive, de explicar. É tão incrível, assim, sabe? Eu gosto de refletir muito sobre o tema, porque eu fico pensando também... Minha maior inspiração, e querendo ou não, é meu irmão, né? São meus irmãos, porque eu vejo o quanto que meus pais se sacrificaram. Então, meu pai vem do interior,
né? A vida é difícil. Minha mãe veio da comunidade igual a mim, só que, tipo, querer comparar eu a minha mãe não é justo, sabe? Tipo, morava num barraco de madeira. E, tipo, dormia do lado da lacraia, tá ligado? Aí você vê o quanto que ela sacrificou, a primeira pessoa da família a fazer pedagogia, uma faculdade, e o tanto que ela sacrificou até os sonhos dela para investir em mim, na minha irmã. Eu me sinto também responsável como irmão mais velho de às vezes sacrificar um pouco de mim por eles, né? Por exemplo, autismo. Então, assim, o fato de eu buscar me entender tanto vai para além de mim também. É para que quando meu irmão vai crescendo, ele também consiga se auto-entender, eu consiga fazer pelo menos um pouquinho da diferença, sabe? Na vida dele, que eu gostaria que alguém na época tivesse para ser esse meu mentor, entre aspas, sabe? Sim. Então, até hoje em dia, por exemplo, hoje em dia, graças a Deus, a condição da minha vida está bem melhor, né? Enfim, tenho tempo para jogar vôlei e tal. Eu poderia, por exemplo, morar sozinho, só que aí a minha família continuaria morando em comunidade. Só que aí a questão não é nem, tipo, questão de morar em comunidade ou não. Quem mora, na verdade, é a favela, né? Vamos ser sinceros. Quem mora numa região de risco sabe como é tenso, sabe o que é ser acordado a base do tiro, você ir dormir com um baile funk, você está estudando para passar no tão sonhado emprego dos sonhos, né? Então, eu acho que a responsabilidade minha, hoje que eu tenho um pouco mais de condição, ajudar mais ainda em casa e a gente poder morar todo mundo fora de um ambiente tão hostil, né? Que não deveria ser, mas infelizmente é a realidade de muitas famílias brasileiras hoje em dia. E você me fez pensar numa coisa, Lucas, dentro né, da sua realidade, do que você trouxe, e dormir com baile funk ou o som de tiro são barulhos altos. Como que o autista, como que o Lucas autista lida com isso? Olha, tem sonhos, dependendo do nível, que é tranquilo. Eu não vou mentir, por exemplo, a caixa de som tá lá no fundo da festa. Eu gosto de ficar mais ou menos no meio. Falo, pô, rapaziada, aqui tá tranquilo. Ou então dá pra eu dar uma forcinha. O pessoal às vezes gosta de curtir, sei lá, a festa. Aí eu fico lá um pouquinho com eles, depois eu volto pro meu canto. Mas assim, o som é meio tenso. Eu acho que muitas coisas eu consigo relevar hoje em dia, porque querendo ou não, por não saber o diagnóstico, eu acabava sofrendo, sabe, com isso desde pequena. Então eu acabo que eu acho que me acostumei em alguns pontos. Por exemplo, o som, né? Então, assim, dependendo do som, é extremamente irritante. Só que, por exemplo, hoje em dia, som de festa não incomoda tanto. Mas, por exemplo, eu tô no ônibus, né, voltando tarde para casa da faculdade, que é bem longe. E aí o ônibus começa a fazer um barulho do freio que não bate. Nossa, aquilo dali é o fim do mundo pra mim. Eu tenho que botar o dedo no ouvido, ou então botar o fone de ouvido, sabe? No meu caso, são mais barulhos específicos. Barulhos que, por exemplo, tá silêncio. Por exemplo, um caso interessante. Eu tava dormindo, isso quando eu ainda morava no morro. Tava silêncio, que já é um milagre. Só que aí tava um barulho de tipo, tec, 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 que eu não conseguia dormir. Aí eu fui levantar e fiquei ouvindo. E aí fiquei procurando pela casa o tom do tec para acabar com esse início do tec. Aí eu abri a janela e vi que era o ar-condicionado do vizinho, que tava caindo na telha de amianto do outro vizinho, sabe? E aí era tipo, não tinha muito Não o que tinha o que fazer, tinha fazer. que me virar. Mas tipo, sabe? Tipo, tec, tec, tec. E às vezes numa festa ou em qualquer outro lugar, o som tá extremamente alto e eu tô tipo, tá, dá pra relevar. Só que o tec, tec, tec me É incomoda o específico, absolutamente. né? Aquele barulhinho específico. Assim. Aquela frequência, né? Aí eu falei com ele também e ele foi lá, pô, né? Aí também é tudo questão de como você conversar também. E aí a pessoa também sabe ouvir. Eu falei, pô, cara, tava um somzinho chato, tec, tec, tec. Pô, se tu puder, tem como botar uma mangueira aí não, com todo respeito, pô, para escutar pelo menos pelo aparelho de som. E ele botou, tá ligado? Foi bem de boa. Muito legal. Muito bom. Muito legal a forma que você aborda. Porque Eu acho, a forma que você aborda traz leveza. Isso é legal. eu acho que isso é importante. É. Às vezes, claro que cada um tem a sua dor, cada um tem sua experiência com a sua deficiência, suas, né,
dificuldades. Só que eu gosto enfim, eu gosto também muito de humor. Então eu tento trazer um lado mais leve, sabe? Só que tem que ter esse equilíbrio de tipo até onde é ofensivo e até onde não é. Então eu gosto de usar muito os meus casos, que aí novamente a questão do limite, sabe? Mas eu tento trazer, porque também às vezes você vai falar, só autista, aí fica aquele climão assim, você conta com sua Nossa, amiga, vê um amigo novo. Você fala, tipo, tá, eu te trato diferente, tem alguma coisa que eu posso fazer, cara, sabe quanto você me tratou até agora? Então, continua a mesma coisa. Mas agora entendendo Você um só pouco tá mais. sabendo. Agora ele tá sabendo, agora tipo, nossa, o Lucas tá distante, agora ele já sabe o que é, sabe? Ele sabe que eu não tô bolado com ele, que ele não fez nada. É só ir lá e tipo, tô aqui, né? É o meu jeito, sabe? Lucas, foi muito bom conversar com você. Eu acho que a gente encerra essa temporada, né, Cissa, de uma forma leve. Muito leve. Com muita maturidade. Né? E eu acho que o Lucas traz um diagnóstico tardio com menos sofrimento, né, na fala dele. Eu fiquei encantada, sério, eu fiquei assim, encantada de ver ele falar. Quando o episódio sair, eu vou assistir muitas outras vezes. Porque, assim, é muito legal ver um jovem com a pouca idade que ele tem tratar de uma deficiência, de uma condição que está aí, né? Agora mais, assim, a gente agora vê mais diagnósticos do que há alguns anos atrás. E uma pessoa jovem trazer isso, assim, com tanta clareza e ao mesmo tempo leveza. Sim. E até legal para o Lucas mostrar não só a questão do autismo, mas para o jovem como para nós todos, mas assim, falando dele com a idade que ele tem, dos limites das pessoas, que as pessoas são diferentes, que elas têm limites diferentes, que elas têm gostos diferentes, costumes, isso é diversidade, que é o que a gente trouxe para cá, né? Então, assim, eu tô encantada, eu queria te parabenizar, assim, e falar que que foi um ponto que me marcou muito, quando você falou que você quer deixar algo pro seu irmão, né? Que você quer ser um mentor do seu irmão. Parabéns, assim, porque isso é muito, muito lindo, assim, é muito nobre da sua parte. E assim, faça isso mesmo, que você vai fazer a diferença na vida dele, para ele poder fazer a diferença na vida de outros, né? E eu acho que tudo isso que você disse, Cissa, mas a gente tem que pensar, né, Lucas, que o nível de assistência do Lucas é um nível leve, né? Então, a gente tem no TEA assistência 1, 2 e 3. E a que o Lucas nos apresenta é uma assistência leve, assistência 1, mas que em um ano, tudo que ele conseguiu direcionar o hiperfoco dele para maturidade, ele fez, e isso foi muito positivo, né, Lucas? Esse treino social que você foi desenvolvendo com a ajuda da terapia, mas muito da família, né? mas muito da sua força também, né, Lucas? Sim, eu acho que é aquilo, né? Quando a gente tem um apoio, fica mais fácil as coisas, né? Ele teve vários momentos que eu já pensei em desistir do meu sonho de eu não fazer faculdade, de não seguir pela área de TI, minha mãe sempre me apoiando. E uma coisa que eu demorei muito a entender na minha vida é que, é papo de pedagogo, mas eu juro que é sério, uma pessoa de exatas. Cada um tem seu tempo, cara. Eu demorei muito para entender isso. E quando finalmente eu entendi isso, a minha vida, e eu comecei a me entender, a minha vida simplesmente foi para frente. Porque eu me comparava muito aos meus amigos, sabe? Eu sempre tive que fazer amizade com o Ian e com o Marcos. Eles sempre tiravam notas muito altas dentro da sala de aula. Quando se formaram no ensino fundamental, foram para o ensino médio de escolas de referências. E eu meio que fiquei para trás, entre aspas, sabe? E hoje em dia, eu meio que dei um pouquinho de avançada, sabe? Apesar de ninguém estar avançado não, mas se a gente fosse comparar, sabe? Então, assim, se respeitar, aprender a se respeitar, aprender sobre seus limites. Com certeza. E transpassar, também conseguir transmitir os seus limites para os outros de uma forma clara, é o que faz a gente sempre avançar mais para frente. E força de vontade, sabe? Também, apesar de eu não ser tão a favor desse negócio de meritocracia, não existe isso da forma que é vendida, mas eu acredito sim que
parte também é muito do esforço que a gente quer, né? Por exemplo, a gente às vezes não é tem tanta afinidade com um ente familiar. Saber até quando você... Aí é a questão de limite, sabe? Até onde você pode relevar e até onde é falta de respeito, sabe? Você saber interagir. Eu gosto de brincar que 50% dos problemas do mundo seriam resolvidos através do diálogo, sabe? Porque as pessoas não têm, hoje em dia não tem diálogo. E quando tem, às vezes o Lucas fala, olha, isso aqui é A. Só que a pessoa tá falando, não, é isso aqui. Então as pessoas também dão nome para a mesma coisa, só que elas estão falando de coisas diferentes, sabe? Tipo, X é uma coisa, eu acho que X é uma coisa, só que você acha que X é outra coisa, sabe? Isso é claro. Mas então, essa é a questão. As pessoas também não têm um diálogo e quando tem, elas estão achando que estão falando a mesma coisa, só que estão falando coisas diferentes e dando o mesmo nome para aquela coisa. Então, força de vontade e diálogo. E se conhecer, cara. Conhecer é o principal. Sensacional. E aceitar entender suas limitações e buscar evoluir através delas. Lucas, a forma que você se desenvolveu, né, para uma pessoa com TEA, tá aqui, né, trazendo todos esses elementos, e a gente se conheceu hoje, né? Hoje. Ele nunca me viu, inclusive, tá me vendo agora. E eu acho que é importante a gente pontuar isso, né, Lucas? Porque a gente se conheceu hoje e assim, a gente teve uma pequena interação antes de começar a gravar, mas o autoconhecimento dele, né, de si... Incrível. Isso é muito importante. Lucas, eu quero agradecer demais de você ter tido paciência com a gente, ter topado estar aqui, gravar, trazer um pouco de você, né, encerrar, abrilhantar aqui o último episódio do Movercast dessa temporada. Eu quero te agradecer muito, quero que você agradeça a equipe que está aí com você também, que mudou a agenda deles para ele estar aqui com a gente. Muito obrigado, tá, Lucas? Obrigada, Lucas. Eu sempre quis participar, desculpa. Não, eu quero te agradecer também. Muito obrigada. Tô encantada, assim, de verdade. Eu sou professora na graduação. Eu tenho 2 alunos autistas no grupo que eu tenho de dança. E, assim, tô encantada, de verdade, com o seu autoconhecimento, com a forma leve que você conduz e também com o que você quer fazer pra frente, assim, entendeu? Com esse diálogo, com isso tudo que você tem aí. Parabéns. Eu que agradeço. É uma honra estar participando aqui do podcast de vocês. Sempre quis participar de um podcast, então estou realizando um sonho. Tá? Que legal. É muito legal, foi bem divertido. E é isso. Obrigado por tudo. Eu que agradeço pela paciência de vocês comigo. E beijo, mãe. Te amo. Ai, beijo, que lindo. Vamos tirar uma foto? Vamos. A gente faz uma foto pro final e eu acho que acima de tudo, assim, né, do que o Lucas, que a Cissa trouxeram, o meu trabalho hoje na Anima especificamente, né, com os estudantes com deficiência, é muito bom. Assim, meu olho até encheu de lágrimas aqui. É emocionante. E encerrar essa temporada, né, Cissa, trazer aqui todas essas histórias, né? A gente teve pessoas fantásticas. Eu acho que a gente poderia ter conseguido convidar até mais pessoas se a gente tivesse tempo. Mas eu acho que não se encerra aqui. Eu acho que isso aqui é só um ponto de partida. É um ponto de partida, de reflexões. Com tantas experiências e histórias positivas e negativas, né, que a gente trouxe aqui para essa temporada. E aí a gente também tá aberto, né, Cissa, para ampliar essa discussão. Acho que quem está, né, dentro do ecossistema tem os nossos contatos, estão aí, e quem não tem, quiser interagir com a gente, é só mandar um e-mail lá para animaplurais@animaeducação.com.br. É o mesmo e-mail que a gente falou, né, na primeira temporada. E é isso, assim, Cissa,
quero muito agradecer a Eu parceria. que agradeço. Estarei aqui sempre. Eu sei que você teve que mudar a sua agenda várias vezes para até atender aqui a agenda do estúdio, né? A disponibilidade do estúdio. Mas é um prazer pra mim. Assim, mudaria toda a agenda de novo. Eu sei que a turma tá lá fora te esperando para ensaiar, então eu preciso te liberar também, liberar o Lucas, encerrar aqui, porque a equipe também precisa sair. Então, pessoal, muito obrigado, né? Porque quem acompanhou os 5 episódios, quem chegou até aqui, quem já interagiu com a gente, é legal quando eu chego aqui, os meninos lá na portaria comentam, eu assisti e tal. Isso é muito legal. E aí eu espero que, como a gente fez na primeira temporada, aquele letramento explicando que as pessoas são mais do que as letras, né, do LGBTQI, a mais, aqui também discutindo as pessoas com deficiência, a gente seja visto não só como uma pessoa com deficiência, que ainda tem, né? A gente sabe que tem nas ruas, tem nos setores ao lado, nas mesas ao lado, mas a ideia é que a gente... Que somos pessoas. Que somos pessoas, que a gente... quando, né, tivemos a proposta de fazer essa temporada, que a gente mostrasse mais, né, do que a pessoa com deficiência, mostrasse o sujeito. Né? Sim, então, que por nós isso... somos pessoas, que nós temos dias bons, dias ruins, que nós temos sonhos, que nós temos uma vida igual a de qualquer pessoa. Só que somos com cobrados da mesma forma. Somos cobrados da mesma forma, né? E que a minha condição é diferente da sua, que é diferente da do Lucas, que foi o que a minha querida orientadora, a Graciele, né, falou no primeiro episódio. Todos nós somos diferentes, um é mais baixo, o outro é mais alto, um enxerga, o outro não, mas somos pessoas antes de qualquer coisa. Então é isso. Gente, aguardem em breve, a Jan tá chegando aí com a 3ª temporada, foi toda produzida lá nas escolas da Bahia. Sim. Então, ai, que triste encerrar, mas é isso, gente. Não, mas a gente está encerrando essa parte. Essa mas, temporada. Assim, né? Eu penso que aqui é o início de muita coisa. Sim. Né? Sim. Quem sabe vem um projeto novo aí. Gente, mas então, para hoje, para agora, um beijo, um abraço. A gente se encontra aí nos próximos projetos. Gente, até. Obrigado, Tchau, Lucas. Lucas. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde para você.